Muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma live Sabedoria Diária. Eu tô só aguardando a Milady entrar. Enquanto isso, eu vou ficar tocando aqui uma música para vocês. E enquanto ela entra, eu vou chamá-la para participar. Um minuto. Vou enviar aqui para algumas pessoas. Só um minuto, pessoal. Vamos ler de entrar, tá bom? E a gente dá início. Hoje nós vamos falar de ansiedade, um assunto bem atual, né? Deixa eu ver se a liveira transbordante já entrou. Já chegou. E eu vou convidá-la. Milady Dias, aceite o meu convite, querida. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma música pra gente, tá, pessoal? Aí, galera. Oi, Drica, seja muito bem-vinda. Peraí que eu vou achar outro, meninas. Daí eu já abro a câmera. E essa cadeira? Não é uma cadeira, é uma... Como se diz? Ah, eu sei. Achei meu filho. Olha que linda. Bom demais estar aqui com você. Ai, sem maquiagem, gente. É natural aqui, é beleza. Dia 18, né? Isso hoje? Isso, boa tarde, pessoal. Olha lá. Boa tarde, nós iremos falar sobre ansiedade. Vamos falar um pouquinho agora sobre Eclesiastes 8. Você lê, tá, Rafa? E vamos falar Perfeito? da ansiedade. Aperta o coraçãozinho aí e envia pro pessoal. Vou enviar aqui para os grupinhos, né? Facilita a nossa vida, esses grupos. Então, quando eu vou lendo, E... você pode fazer isso. É assim, Miri? Oi? Enquanto eu vou lendo, você pode fazer isso. Pode começar a leitura. Tá bom o som aí? Qualquer coisa eu ponho o meu fone. Tá top. Eu vou colocar o meu. Tá bom. Vou colocar agora. Gente, hoje tá tão quente aqui em Curitiba, é inacreditável o calor que tá aqui hoje. Aqui também tá quente. Vamos lá. Eclesiastes 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e o torna simpático, mesmo que seja feia. Obedeças à ordem dos reis, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer coisas erradas. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedece às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como é quando agir, sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por ele. Eu vi o enterro de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas. E isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei o que dizer. Se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como uma sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus.
e os maus são premiados, e não os bons. É o que eu digo, isso também é ilusão. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos duro na vida. E Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por isso que a gente se esforce, por mais que a gente se esforce, nunca entenderemos. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Nossa, eu achei esse versículo bem. O início dele eu gostei bastante ali. Depois ele já começa a ser aquele Salomão que ninguém quer que seja, né? Que só É. põe defeito e só reclama das coisas. Mas ele traz algumas verdades, né? Ele traz algumas verdades. E o tema interessante hoje que nós iremos falar é a ansiedade. Quem aí é ansioso? Ergue a mão. Gente, a Presente. ansiedade, a ansiedade virou algo tão comum, tão normal você falar que é ansioso. Na verdade, a ansiedade, ela é maior do que a depressão. A ansiedade, ela toma um maior número de pessoas, a depressão um pouco menos. E por incrível que pareça, a ansiedade é um estado normal de todo mundo. Todo mundo sente um momento de ansiedade. Mas se esses sintomas, eles ficam por muito tempo, eles se tornam crônicos. É aí a hora de você entrar com o tratamento. Quando o sintoma, ele passa do limite, é uma coisa normal, e você começa a sentir sintomas físicos. E é muito, muito, muito triste. Eu, por exemplo, tenho sudorese excessiva quando faço alguma live, ou eu tenho palpitação quando alguém faz uma pergunta e eu me sinto encabulada e a impressão é que eu não sei responder. Então, são sintomas de ansiedade, de uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade. Agora, quando esse momento ele fica exagerado, realmente você tem que entrar com um medicamento. Mas o que nós falamos sobre ansiedade? Fala, Rafa. Que é o excesso de quê? Excesso de futuro. A gente está tão preocupado com o que vai acontecer que a gente não está no único lugar onde as coisas acontecem. Porque você não acorda no futuro, você só acorda no presente, mas você está tão preocupado em fazer isso e tão preocupado com o que vai acontecer no futuro que você foge do único momento que pode te dar, que você tem que ter lucidez. O interessante, nesses dias eu li um livro do Augusto Cury que fala sobre ansiedade e tem alguns sintomas que são tão sutis que a gente nem acredita que sejam manifestação da ansiedade. Eu vou aqui elencar uns para vocês. Ele fala que as pessoas que são muito ansiosas, elas têm um pensamento muito acelerado, inclusive ele desenvolveu, né, a síndrome do pensamento acelerado, que é hoje tão conhecida como SPA. Ele diz que as pessoas que têm SPA, elas geralmente são ansiosas, né, que é o assunto da nossa live, têm a mente inquieta ou agitada, insatisfação constante, cansaço físico exagerado, quando a pessoa já acorda cansado, sofrimento por antecipação, irritabilidade e flutuação emocional, impaciência, tudo tem que ser rápido, dificuldade de desfrutar da rotina, é muito tédio, né? Dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas já causam grandes impactos em pessoas, né, que sofrem com esse mal. Dor de cabeças constantes, até dores musculares. Outros sintomas são psicossomatizações, que a pessoa tem um pensamento tão acelerado que acaba manifestando no próprio corpo, como queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese, como você já falou, déficit de concentração, dificuldade de memória, transtorno do sono ou insônia. O pior de tudo, gente, não é que os sintomas da ansiedade fazem com adultos, é o que nós estamos fazendo hoje com as crianças. As crianças, elas são super sensíveis, né, em si, só que elas estão sendo super estimuladas com os desenhos, com tanto... Leite? Deu uma parada Estou aqui, achei que escutando? tinha caído.
As crianças, elas estão super aceleradas. E quando fala aqui na dificuldade de desfrutar a rotina, eu fico imaginando as crianças que quando qualquer 5 minutinhos sem ter o que fazer, começa, ai, que tédio. Aí eu quero fazer alguma coisa, não tem nada para fazer aqui em casa. Não é E, só, e até adultos são assim, né? não, eu digo assim, adultos também, só que as crianças já são assim. Porque quando uma criança já vai crescer com ansiedade, imagine isso que vai causar nela, né? E aí eu fico imaginando a quantidade de pessoas que têm dificuldade com o sono. Eu tenho muita dificuldade com sono, eu sou uma pessoa ansiosa. E a minha tendência, né? Eu até falo muitas vezes aqui que eu sou muito acelerada e eu não tenho muita paciência com pessoas que falam mais compassado. Eu assisto áudios. Ouço áudio no WhatsApp em velocidade 2, alguma coisa no YouTube também, tudo em velocidade 2, porque eu tô tão acostumada com aceleração, em busca de cada dia mais, que uma hora a gente fica cansada, né? E eu acho que você É, também tem um pouquinho desses sintomas, né, Milete? Pode dizer o que que você identifica que tem em você também. nossa, tantas. Ó, alguns sinais de que você tem ansiedade que influenciam na ansiedade é a sua genética, é a química cerebral do seu cérebro, traços da sua personalidade e experiências vividas. Isso tudo influencia na sua ansiedade. É, preocupação, o que o ansioso tem em excesso? Preocupação excessiva e sensação de perigo eminente. Ai, meu Deus, é preocupação excessiva mesmo. Daí a gente, até eu falei com a Rafa esses dias, que eu falei, nossa, Rafa, eu não me preocupo com as coisas, mas é engraçado que eu não me preocupo com tudo, que daí seria demais, né? Eu me preocupo sim, é engraçado que eu falei, é tipo o reverso, depois eu lendo hoje sobre ansiedade, eu falei, nossa, é o reverso do que eu acho que é. Realmente eu me preocupo sim, mas eu me preocupo com coisas pontuais, não me preocupo com coisas que eu deveria me preocupar. Eu sou despreocupada com algumas coisas e preocupada em excesso com outras. Então, isso é um perigo. É, a primeira coisa que o ansioso faz é sumir. Sumiços. Sumiços. O ansioso, ele, de repente, ele some, né? Então, quando que acontece isso? Nas crises de ansiedade. O ansioso, você Isolamento, simplesmente, né? Se isola, se cadê, isola. cadê a pessoa? A pessoa, ela quer se isolar. A pessoa tem urgência, urgência em tudo, gente. Ó, se alguém te manda mensagem no celular, você quer que responde rápido. Se você posta, você quer que as pessoas comentem, curtem com rapidez. Isso você fica imaginando, ai meu Deus, será que eu fui rude? Será que eu falei alguma coisa que as pessoas não estão respondendo? A pessoa é compulsiva. Ai, aí eu me encaixo. Gente, compulsão. E a compulsão, ela é muito perigosa. Por quê? Porque a compulsão é em várias coisas. É a pessoa checar. Você fez um texto, você está fazendo um trabalho, um artigo, alguma coisa, você checa mais de uma vez. Você vai sair de casa, você checa mais de uma vez se a porta está fechada. É o excesso, entendeu? É o excesso de você fazer a mesma coisa. E você ficar olhando se você colocou o celular para despertar antes de dormir, entendeu? Isso é uma compulsão. E daí Deixa tem eu gente que contar tem uma uma. compulsão minha nesse setor. Gente, eu tenho uma dificuldade tão grande de relaxar quando eu tenho um compromisso, como se fosse eu tiver que acordar às 4 da manhã, eu passar a noite inteira olhando o relógio, de hora em hora. Eu não consigo relaxar Meu porque eu tenho Deus. medo, eu tenho uma insegurança tão grande que o celular não desperte e que eu vá perder um compromisso. E eu fico muito cansada, eu fico muito estressada, né? Porque essa noite inteira não é bem dormida, é uma noite que você acorda inúmeras vezes. E isso é uma situação que é muito recorrente para mim, tanto que já faz algum tempo que eu sofro de ansiedade e eu sei os males que isso causa, sabe? Por isso que é interessante a gente identificar, porque a ansiedade, ela é muito ligada com só preocupação. As pessoas acham que a pessoa ansiosa é uma pessoa que está preocupada, não, ou que vai fazer uma viagem. Essa ansiedade natural, ela não tem problema, mas como a Milady falou mais cedo, o problema é quando isso se torna crônico, que isso te impede. Eu me recordo no começo da minha atuação como advogada, se eu tivesse uma audiência na manhã, eu não dormia a noite inteira pensando na audiência. E é claro que com o tempo vai ficando mais tranquilo, mas o tanto que isso prejudica tantos cabelos Você não brancos que a vive. ansiedade já deve ter me É, causado.
Você Você não não vive o vive, é isso momento mesmo. atual, você vive antes do momento acontecer. É igual estudantes. Estudantes, eles sofrem porque tem o Enem, tem vestibular. Você fica lá pensando na prova, você sofre antecipadamente por aquilo, né? É E uma verdade. das coisas que agravam também a pessoa que, além de ser compulsiva, é o perfeccionismo. Porque a pessoa ela não termina o trabalho, porque ela não envia, às vezes, um relatório que precisa de enviar, alguma coisa, porque ela quer ficar revisando aquilo com receio de que tem algo errado. Então ela perde muito tempo na mesma coisa, né? Então, isso atrapalha, você verifica mais de uma vez. Outra coisa, né, que a gente falou sobre a pessoa se isolar, mas é a pessoa se excluir, é a reclusão. Aí a pessoa não quer sair de casa. Se a pessoa tem uma festa para ir, a pessoa se preocupa com a roupa, a pessoa se preocupa com o número de pessoas que vai estar lá. Ai, quem que vai estar aí? Quantas vezes eu já convidei pessoas e a pessoa fala, ai, quem que vai estar aí? Tipo, gente, tô te convidando, os meus convidados. Você vai ficar perguntando quem que tá aí para daí, né? Tipo, ai, quem que vai? Então a pessoa se preocupa com que música vai tocar, se sabe dançar. É o excesso, é uma ansiedade, assim, você não consegue nem aproveitar a festa, o momento, por quê? Porque a ansiedade, ela rouba esse momento de você. Outra Mileide, coisa. eu tava lendo aqui nesse mesmo lineado que você tá falando, o Augusto Cury fala que pessoas ansiosas, elas entram de férias, aí elas voltam de férias mais cansadas, porque elas já estão cansadas nas férias, pensando em como vão fazer nas próximas férias, ou seja, elas já estão no momento de relaxar, se ocupando com as férias daqui a um ano. E como isso rouba da gente o presente, como isso rouba da gente o momento atual. E isso tira um, paz da mo- presença de seus um filhos, momento, né? amigos de estarem convivendo pessoalmente, porque a pessoa está pensando, ai meu Deus do céu. Tipo assim, você tem que ver, será se eu não estou em um momento diferente do único que eu tenho, que é o aqui e agora? Essa é a volta. Você tem que ter muito cuidado para fazer isso, porque, veja bem, as crianças hoje comem na frente da televisão ou com o celular. Por que é que os pais, coitados, fazem isso? Porque não encontram outro jeito de aquietar uma criança. Aí eu vejo, assim, às vezes eu vejo a minha irmã colocando, ligando a TV para minha sobrinha para poder ela se alimentar. E se a gente pegar um adulto que come na frente da televisão, ele nem está prestando atenção no que ele está comendo, pode comer até em excesso, né? E se isso vira um hábito que começa desde a infância, imagina como é que vai ser o mundo agitado quando essas crianças estiverem adultas. Porque hoje nós já temos um mundo muito agitado, as pessoas Meu cada dia Deus. mais aceleradas, né? Aí eu fico pensando que talvez na nossa época de criança ainda não era tão assim como já é hoje, porque veja bem, as crianças, elas já sabem com 2 anos entrar no YouTube. É toda hora querendo desenho, eu vejo a minha irmã, eu vejo até o Oliver, né? Assim, quando estão na frente da televisão, bem calminho. E os pais que já estão para arrancar os cabelos da inquietação que os filhos estão tendo de serem tão agitados, eles realmente não se veem com outra alternativa a não ser deixar que isso aconteça, porque estão surtando, né, já. E aí eu até deixo você falar um pouquinho assim a respeito disso, linkando com até no seu filho, porque as crianças estão mais aceleradas do que elas eram, né, Milady? Eu até estranhei, porque o meu primeiro filho, ele era tão calmo, então, e o Oliver veio assim, nossa, muito agitado. E eu estranho, porque eu não tinha convívio com criança, né? E pra gente, nossa, e todo mundo fala, meu Deus, o Oliver não para, e ele realmente não para. Crianças assim, você tem que dar uma atenção bem mais focada, porque realmente é complicado você conseguir deixar a criança olhar para algo ou prestar atenção em algo. Você tem uma dificuldade aí, eu ainda tenho que lidar melhor com isso. Outro ponto importante sobre a ansiedade é você postergar, que é o nosso famoso procrastinar, né? Deixar para depois todos. Aí o ansioso, ele perde muitas oportunidades. Por quê? Porque ele fica deixando para depois, ele tem uma autocrítica constante. E isso faz com que ele tenha medo de falhar. Então ele não termina as coisas que ele começa. Ele mesmo se boicota, sabe? Então isso é uma coisa bem chata. Ele tem medo de se Eu, arriscar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já tive uma crise de ansiedade tão grande, que, assim, já sou medicada e tal, porque algumas Sim. coisas eu já tentei e não consegui. E realmente, assim, a gente tem que se socorrer da ajuda médica dos profissionais para, né, conseguir tratar em si algo que seja problemático, como é a ansiedade. E eu vi uma vez que eu estava aqui em casa fazendo justamente isso que você está dizendo. Se eu tivesse 10 coisas para fazer, eu ficava na cama, sim,
intacta e dizer assim, eu não vou nem levantar hoje, porque eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo, então eu não vou nem fazer nenhuma. Porque realmente é uma tendência do ansioso a pensar, eu não vou conseguir fazer tudo, então nem adianta, é melhor desistir. Aí entra a compulsão, né? Porque você começa a ficar triste de não conseguir fazer as coisas que você faz. E eu Desconta já na ganhei comida, né? também, exato, eu já ganhei muito peso nesse momento de crise, porque era como se fosse uma fuga. Era o único lugar que eu me sentia bem, era quando eu estava me deleitando nas coisas que eu gostava, porque aquilo ali me desafogava daquela dor de não estar conseguindo avançar. Ó, outra coisa que também as pessoas ansiosas se preocupam muito é com datas. Receio com datas. Está chegando uma data importante, uma data que você lembra, e isso gera o quê? A senhora Ansiedade. tá falando Isso de gera mim, muita é? ansiedade. Você Não lembra parece com comigo, gente. exatidão algum evento traumático, alguma coisa que traumatizou, alguma coisa que te deixou frustrado. Isso, tipo, na verdade, é como se fosse aumentasse aquelas emoções. É como se você revivesse aquelas emoções vividas. Não só isso, né, Rafa? As atuais também, né? As atuais, As as datas atuais, atuais também. atuais. Também O nos interessante dessa deixam situação, ansiosos. Milady, é porque assim, ó, tem coisas que são simples para algumas pessoas, mas para as outras fazem toda a diferença. É como se assim, para ti algo que é muito importante para mim é simplório, mas a gente tem que entender que, tipo, vamos supor, datas. O aniversário da pessoa, por exemplo, meu aniversário, Milady? Tá, deu uma Meu travadinha a sua aniversário, internet. eu tô vendo. Meu aniversário foi ontem e eu fiquei vendo assim, algumas pessoas não lembraram, eu não fiquei triste por isso, mas a gente fica muito feliz com quem lembra. Eu queria estar, inclusive, agradecerem aqui ao vivo para as pessoas que me felicitaram durante esse dia incrível que foi o de ontem. Mas a gente é muito ligado em datas, inclusive eu me lembro de aniversário de pessoas do tempo da escola, porque eu acho que o dia do nascimento é algo muito importante, né? E as pessoas têm uma tendência de querer se sentir especial, e como é bom nos sentirmos especiais. Eu acho que todo mundo tem essa tendência de querer, ó, obrigada, Helena, valeu. Então, assim, Manda um aviãozinho aí, pessoal. nós Manda temos aí, Rafa, o aviãozinho. vou mandar, nós temos essa necessidade de ser amado, de ser visto, e quantas vezes eu queria dizer até uma coisa aqui, Milady, que diferente de algumas pessoas, eu tenho um dos sintomas da ansiedade, que é a minha irritabilidade. Eu não fico, Calma, eu já vou chegar lá. ah, tá. Pronto. E a Não, não, intolerância, é uma das coisas, é uma das coisas, ó. A outra um dos coisa é a sintomas, impaciência. né? Eu acho que uma coisa que você tem também, Rafa, que eu também sinto isso, é a impaciência. É a Mas eu pessoa tenho inquieta, mesmo. ela tem dificuldade de fazer as coisas e de esperar, por exemplo, ficar numa fila, coisas que são torturas, assim, sabe? Esperar outra pessoa responder. A pessoa fica entediada e ela rapidamente gruda no celular ou vai fazer alguma coisa. Ela não consegue ficar muito tempo sem fazer nada. Tipo, nada é inquietante para ela, sabe? É uma coisa que tira do sério. Outra coisa é a timidez. A pessoa ela se autocritica, a crítica no ansioso é implacável, a coisa que ela mais faz é se criticar. E eu me sinto nesse quesito. Se Autocrítica, preocupa, né? e se preocupa demais com a impressão que os outros vão achar de mim, sabe? Ai, será que eu tô causando uma boa impressão? Então, isso é perigoso, porque se você vai viver se preocupando com essa opinião dos outros, você não vai conseguir viver. E Milady é muito assim em relação à nossa falta de identidade. Quando você tem uma É, identidade bem clara, definida, você não tem que estar se preocupando com o que os outros vão achar. Isso é algo a ser tratado antes, porque assim, eu acredito que a ansiedade ela seja um fruto de algo mais profundo, como por exemplo, a falta de clareza da identidade. Porque você fica preocupado em agradar, preocupado de ser aprovado, preocupado de se estão gostando, se está deixando uma boa impressão, se eu vou conseguir. Então, assim, vendo o que você está dizendo, fica muito evidente que pessoas ansiosas, elas têm dificuldades com a sua identidade, elas têm problemas de saber quem de fato elas são. E isso é importante que a gente trate para que esses efeitos tão danosos sejam diminuídos e tratados, né? Porque a gente tem que ir na raiz e não só nas causas. A ansiedade, ela é uma causa, mas a raiz, o que está provocando isso é um pouco mais profundo. Aí, Rafa, as pessoas elas sentem assim,
Ai, você é muito ciumenta, mas o ansioso, ele tem um apego exagerado nas coisas, nas pessoas, sabe? Os seus relacionamentos, eles costumam ser bem perturbados, porque a pessoa quer grudar no outro. Então, faz muita pergunta, enche muito o saco, quer saber toda hora onde é que tá. É uma demonstração excessiva, excessiva, é uma super atenção que você dá pro próximo. E daí, nessa, você esquece de si, né? Você fica tão preocupado com o próximo, querendo estar ali junto, e, ai meu Deus, essa pessoa só pode dar atenção para mim, que você esquece de si. Nossa, isso é uma paulada na cabeça. É A pessoa verdade. ansiosa, além de tudo, ela cancela muita coisa. Por exemplo, tem uma live com você, eu vou fazer de tudo e vou acabar cancelando essa live, entendeu? Tem dificuldade de planejar, colocar em ação as coisas. Eu me sinto muito nessa. Tipo assim, a pessoa até empolgada vai lá e fala, ai, vou planejar, mas na hora da ação, a pessoa ela fica com receio de fracassar, ela fica com medo, e isso é um sintoma bem sério das pessoas ansiosas. Elas iniciam um projeto e não conseguem finalizar ou param no meio. É muito planejamento e pouco resultado. É como se, Isso, tipo assim, pouca você tá ação. esperando o perfeito, enquanto não for perfeito, eu não vou me apresentar. E parece assim, Milady, que tu tá falando de mim, eu nem sabia que tu ia me chamar pra falar, me apontar assim aqui na live. Só eu tô Como, falando disso, hein? como eu me identifico com o que está sendo dito aqui e o quanto de danos isso tem trago para as nossas relações, né, Milady? O quanto de dano isso tem feito em nós mesmos emocionalmente, é preciso ter muito cuidado. Gente. E daí outra coisa interessante é os ensaios. Raramente as pessoas elas são espontâneas, tudo ela tem que ensaiar. Por exemplo, você estar aqui na live. Praticamente você faz uma live sozinha. O ansioso, ele fica, meu Deus do céu, será que eu vou me dar bem? E daí ensaia e faz as coisas. E, gente, tem gente que nem dorme, tem uma live e nem dorme. Ai, meu Deus, amanhã tem uma live. Então, a pessoa ansiosa, ela ensaia muito antes de fazer algo. Ela não é Milady, espontânea, vai lá e faz. aí eu coloquei, eu dormi, dei uma cochiladazinha aqui hoje à tarde, né, para poder ficar mais tranquila para a hora da live. A Milady me ligou e eu disse assim, Milady, hoje eu tô só a capa do Batman, aprendi isso com a Adri, que achei lindo. E aí o que que acontece? Na hora que, tipo assim, eu dormi acho que uns 35 minutos, eu dei um pulo assim na cama, aí olhei pro relógio, dei um susto, aí era 3 horas. A live, eu achei que já era 5 horas, aquele susto que meu coração disparou por medo de não estar apta, porque assim, o ansioso também, ele tem uma dificuldade muito grande de frustrar, dificuldade de frustração, ele não sabe lidar com coisas que não dão certo. Eu, por exemplo, fico muito chateada quando a pessoa diz que vai me ligar e não liga. Quando a pessoa diz assim, ó, daqui a pouco eu vou passar aí, não passa e não manda um recado. Eu tenho que entender que isso para a pessoa não é tão importante, mas para mim é o mundo. Tipo assim, se você disser, Rafa, eu tô precisando de ajuda e eu não falar, eu me sinto impotente de não ter dado a atenção que a pessoa precisa. Hoje, até para as lives, eu acho que é mais tranquilo, porque a gente já está em repetidas vezes, né, Milady? Então tá ficando um pouco mais tranquilo. Mas eu sempre faço um roteirinho. Hoje eu não fiz, né? Porque recentemente eu li o livro do Augusto Cury, então tem muitas coisas aqui na memória. Mas eu tenho essa tendência de realmente ficar ensaiando, de ver o que é que a gente vai falar, o que é que vai ficar. E eu sou muito processual, como bem diz a minha amiga Milady, eu gosto das coisas tudo de uma forma metódica para que eu possa acompanhar e dar vida ao que eu me proponho. Mas isso me impede muitas vezes de fazer coisas que poderiam dar certo porque eu estou querendo ser perfeita várias vezes. Hum. O ansioso, ele também gosta muito de se isolar e ficar só. Por exemplo, ter um tempo para ele sozinho, sabe? Fazer algo que gosta. Isso também é uma característica bem forte de um ansioso. Gente, ó, tem algumas características físicas que o ansioso sente. E, olha, eu vou falar para você, complicado. Ó, taquicardia, quem nunca, né, teve um taquicardia aí em alguma situação da vida? Sudorese, que eu já comentei. Rubor facial, que é o vermelhidão, tem pessoa que fica bem vermelhinha. Sensação de sufocamento, é como se ficasse aquele nozinho na garganta, sabe quando você vai falar ou não. Sensação de
realização, que é como se as coisas elas não fossem reais ou que elas não estivessem acontecendo. É como se quando você desce de uma esteira e você anda assim nas nuvens. A pessoa tem essa Leide, sensação na hora do ataque, assim, eu na hora vou só da tentar ansiedade. mudar aqui para Ou o tem pessoas que 3G. ficam. Deu certo? Eu troquei para o 3G porque tá falhando aqui no Wi-Fi. Acho que agora tá tranquilo. Aí, como, gente, a chave é como nós conseguimos cortar uma crise de ansiedade. Como que a gente corta esse mal pela raiz? Quando você percebe que você está tendo uma crise ou quando você percebe que isso está te perturbando, como que você dá uma travada para isso não acontecer mais? Você tem que ativar o parasimpático, que é uma área do nosso cérebro, que ela é responsável pelas reações de luta e de fuga. E o que você tem que fazer? Você tem que. Ai, parece tão simples, mas é respirar. Gente, quando vocês se encontram num momento de ansiedade ou alguma coisa afobada, vocês não dão aquela respirada bem funda? Gente, é quase já o nosso. É quase da gente. Só que quando a gente está ansioso, a gente não para. Meu Deus, vou parar tudo e vou respirar. Você não tem essa mentalidade. Você não tem sei lá, essa ação na hora. Mas, gente, você parar e respirar para você aquietar os seus pensamentos. Outra coisa, o nosso cérebro, ele não para. Você fica com aqueles pensamentos, eu não consigo, eu não sou capaz, não vai dar certo. O que você tem que fazer? Para cortar esses pensamentos, que são disfuncionais, na verdade. Eles não são pensamentos ordenados, eles são. Ele fica se retroalimentando. Os pensamentos negativos, eles ficam se re, ai, que palavra difícil. Retroalimentando. Retroalimentando, é isso. O que você tem que fazer? Você tem que encontrar uma distração. Tem gente que é boa em matemática, então conta aí de 4 em 4, né? Você vai tirar o foco daquele pensamento ruim que você está tendo, daquela negatividade persistente que você está tendo. Tem pessoas que gostam de dirigir, mas às vezes, ou cantar uma música, né? Ou, sei lá, lembrar nome de jogadores de futebol, pessoa que entende de anatomia aí, falar de ossos, qualquer coisa, gente. Cada um vai ter a sua imaginação aí para. É muito pessoal isso, né? A distração é muito pessoal de cada um. Mas, gente, isso vai cortar aquele início de surto de ansiedade. Até eu quero que a Rafa teste isso, para a gente ver se realmente isso vai solucionar no momento de ansiedade, de crise de ansiedade. Respirar pelo Sim, menos umas Milene, 3 tem até vezes, uma e tipo, se respiração, tiver, eu não sou uma capaz, eu não consigo, respiração. você. Tem um tipo de respiração que eu faço e tal, só que assim, no meu caso, eu fui diagnosticada com TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. Ajuda, né? Mas assim, geralmente eu entro em crise quando eu dou uma Ai, tá muito parada ruim da sua internet, medicação, Rafa. tá, né? E agora? Tá, pode falar. Olha lá, Neiva. Olha lá. Ó, a crise de ansiedade aí. Respira, É uma respira. retroalimentação, ó. Chegou uma pessoa aqui no meu quarto, a internet parou e realmente rapidamente eu perco o fio. Então, o que que eu estava falando? Existe uma respiração, que é o tipo de respiração RA, que é uma respiração que você faz em 4 tempos. Você respira, não, você inspira, conta até 7, segura 7. Inspira, Nossa, 7 expira segundos? em sete. Você faz só uma contagem de 1 a 7, não precisa ser 7 segundos, não. E pausa de novo em 7. Depois você faz de novo e fica fazendo. Eu faço tipo como se fosse um quadrado, né? Eu inspiro contando até 7,
Pauso a respiração, seguro, né, o ar dentro de mim por 7 contagens de novo, expiro em 7 e prendo de novo. Isso dá uma acalmada realmente, faz com que a gente volte ao momento presente. Só que tem situações que já tá estourada, né? E aí às vezes não resolve tanto, mas você tem que treinar para que isso possa manter. Ah, eu não Então, descobri nesses ainda, momentos, Deise, a uma causa da respiração normal. ansiedade. Eu acho que nesses momentos a respiração normal já vai te ajudar, porque se lembrar da técnica vai ser meio Não, complicadinho, mas né? Às vezes você não é lembra. bem rápida. Eu já faço muito, ela ajuda bastante. É uma técnica usada, Milady, no Ho'oponopono. É uma técnica bem Ah, antiga. é? É Olha, não respiração sabia. rápida. Porque o que que acontece? Com esse tipo de respiração, você acessa o mais profundo do seu ser. Ó, a Angeliciane disse que essa técnica aprendeu comigo. Gê, bem-vinda aqui, duas ansiosas. Fofa. E aí, quando você faz isso, dá pra, né, dar uma ajudada. Só que tem vários níveis de ansiedade. Tem gente que tá, né, na parte mais tranquila. Tem gente que. Vocês viram aqui ao vivo, né? Que quando a minha internet parou, já dá uma certa ativada, porque isso é muito recorrente em mim. A Deise perguntou Ô, se eu já Rafa, sei qual é o motivo da ansiedade. Eu é, não sei qual é. Mas eu sei que eu tenho uma autocrítica muito grande. Ah, Deise, você não sabe. Muito grande mesmo. Sim, os sintomas que a Milady falou, eu tenho quase todos e é muito triste, viu? Muito triste mesmo. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que a Gelisiane, que também sofre de ansiedade, ela disse que exercícios físicos ajudam bastante. Ela teve uma época que se exercitou muito, ela inclusive é ciclista, e ela tem essa facilidade, né? Porque você acaba ativando uns hormônios de felicidade do que bem, acho que né? impede, né, com que essa manifestação rápida da. Boa tarde, Simone. Seja bem-vinda. Essa manifestação seja mais agressiva. E, de fato, como até a Neiva já disse aqui, movimento muda pensamento. Um ansioso, ele pensa muito. Um ansioso, como o próprio Augusto Cury fala, é a síndrome do pensamento acelerado. E ele diz o quê? A nossa cabeça não para. Se a gente pensar na nossa cabeça como um carro, é porque um carro não pode ficar em movimento toda hora, em alta rotação, que ele dá pane. Do mesmo jeito somos nós. Às vezes por exemplo, né? Eu quero ler todos os livros possíveis e impossíveis, eu quero ver todos os filmes, todos os documentários, todos os vídeos, eu quero aprender. Daqui a pouco eu tô tão sobrecarregada que começa a dar curto-circuito na minha cabeça. E eu acredito que seja por isso, por Por essa isso o ansiedade Pablo fala tão. da obesidade cerebral, né? Você estudar, é, que você estude 1 hora e 20 horas você tem que praticar. Então Praticar o não que é o aprendeu, né? excesso do estudo, é a prática. Por isso de tantas tarefas. Até hoje eu falei assim, acho que até hoje eu comentei com você, meu Deus, como o Pablo dá tarefa, é muita tarefa, é Muito. tanta tarefa. Que acumula a tarefa. Eu falei, gente, é por quê? Porque a prática, ela vai ser mais, ela realmente vai ser o que vai te trazer resultado, né? Você ficar só no estudo, no estudo, no estudo e não pôr em prática, não adianta É nada. verdade. Mas, Milady, veja bem, o que é que acontece? Nós vivemos uma sociedade muito competitiva. Logo na escola, você vê que, assim, eu nunca estive entre os primeiros, mas eu também não era entre os últimos. Mas existe uma tendência das pessoas competirem para ser o primeiro da sala, para ser o melhor profissional, para ser o melhor, o melhor, o melhor. Quando você vê, você está se sobrecarregando porque você quer estar nesses locais de destaque. E está nesses locais de destaque porque a Muito competitividade competitivo, né? a Mas em competitividade excesso de não é hoje é legal. muito grande. Exatamente. Isso realmente, as pessoas elas acham que tô sempre competindo com alguém. Ah, é porque eu sou muito competitiva, gente. Eu tenho que ser sincero, eu gosto muito de atividade física Milady, e eu não é, gosto de fazer atividade física sozinha, por quê? Porque eu gosto de estar lá na academia. Se tiver alguém andando na esteira do meu lado, é como se a pessoa estivesse competindo comigo. Eu já quero, tipo, ir de igual para igual. Eu sou bem doida nessa parte. Mas eu entendi que agora eu tenho que competir comigo mesma. Eu não preciso ficar competindo. Que se eu estiver é melhor do igual o que Felipe ontem, Durães, Milady, é igual o Felipe Durães me disse um dia que eu estava assistindo uma aula dele, que ele falou que colocou lá no banheiro dele, eu coloquei também no meu. Uma seta indicando para mim, uma seta assim, né? Uma indicando para cá, outra indicando para cá e uma mensagenzinha. A única responsável pelo meu sucesso e a única responsável pelo meu fracasso. Por quê?
Às vezes a gente acha que é contra o outro que a gente está lutando. Sabe que só tem uma única pessoa que pode te impedir de chegar onde tu deseja, que é tu mesmo. Entende? Então, assim, essa competitividade externa e interna faz com que a gente sofra muito e acabe nem produzindo o que deveria produzir. Vou te dar um exemplo que tu falou de exercício físico. Aqui eu fiz atividade física em um estúdio um estúdio que fazia exercício aqui em Carnaubal, e teve um dia que eu fui treinar e era o horário do treino das crianças, e eu fui fazer um treino sozinha. Aí eu achei o treino deles legal, Milady, e fui. Eram crianças de até 6 anos. Aí eu lá, grandona, no meio das crianças. Aí tinha uma garotinha, uma criança, eu me recordo desse dia porque foi muito acirrada a confusão dela. Ela não aceitava que eu conseguia fazer alguns exercícios melhor que ela. E ela dizia assim: eu vou ganhar de você. Eu vou ganhar de você. E eu dizia assim: você não vai porque você é criança. Só que ela tava numa briga comigo tão grande que ela queria me bater. Ela acirrava assim os dentes, ó, eu vou ganhar de você. Esse dia foi muito engraçado, mas eu fiquei pensando assim: imagina, coitada dessa criança quando ela crescer, porque ela tá tão acirrada a confusão, a competição dentro dela, que eu não estou competindo com ela, eu só sei fazer melhor porque eu sou maior que ela, eu já sou, né, um adulto e ela é uma criança. Aí ela não aceitava. Aí eu que não tenho, né, assim, sou muito. Eu Não ri tem tanto maturidade? nesse dia. Pois é, eu ri tanto nesse dia que eu dizia assim: eu só vou fazer se for com você, porque você vai perder. Aí a menina dizia assim: eu não vou mais fazer com você. E a treinadora nesse dia, ela ria bastante, porque a menina entrou numa pilha. Ela dizia assim: se ela vier de novo, eu não vou mais fazer aula aqui. Aí eu disse: meu Deus, agora já tá muito agravada. Imagina quando de fato for profissionalmente, quando for na escola, né? O tamanho da competitividade que essa criança leva dentro dela, o tanto de ansiedade que isso vai provocar. Porque eu me via na criança E e eu querendo engraçado, e às vezes mostrar a para gente foi ela. assim quando criança e nem sabe, né? Às vezes nós Pois somos é, crianças ansiosas também, né? exatamente. Ou a ansiedade, ela, sei lá, surge em algum determinado momento da sua vida, porque como eu disse no início, ó, a ansiedade, ela é o quê? Ela é ela surge por quê? Por causa da sua genética, por causa da sua química cerebral e dos seus traços de personalidade e as suas experiências vividas. Às vezes as experiências que você viveu, algumas coisas que te traumatizaram, te fizeram ser uma pessoa mais ansiosa. Não quer dizer que você, desde criança, né? Mas eu E outra acredito coisa, que sempre Milady. fui. Pois é, e outra coisa que eu vejo assim bem clara aqui no livro do Augusto Cury, que ele fala sobre ansiedade, inclusive eu indico as pessoas para ler, é um livro fantástico, acho que eu já li pela terceira vez, porque realmente é algo que me interessa bastante, né? Eu sei que sofro na pele. Ele fala que uma gestão da emoção é necessária para a gente cuidar do nosso interior. A gente toma banho diariamente, escova os dentes algumas vezes por dia, só que qual é o horário que você faz a sua limpeza mental? Você tá tão cheio de Sua lixo. meditação, que seja, É, né? exato. Você tá tão cheio de lixo, que você no outro dia começa a acumular mais lixo e mais lixo e mais lixo. Daqui a pouco você é um gavetão de coisas que não lhe são úteis, mas que estão fazendo mal a você e que também é preciso, como você falou mesmo da meditação. A meditação é algo fantástico, porque é muito difícil inicialmente, você começa a tirar o pensamento, porque sabe que o nosso pensamento ele está sempre em movimento, né? Então você dorme e acorda cansado, por quê? Desvaziar é bem difícil. Porque você está cansado e você não relaxa. Veja bem, uma pessoa que eu amo bastante, não vou expor o nome dela aqui, mas Milady, Tô ouvindo, pode falar. Tá só é porque está travado sua dando aqui imagem, uma mas tô te escutando. atualização. Pois é. É uma pessoa que eu conheço que ela dorme todas as noites. Celular na mão, antes de dormir, tá com o celular na mão, a televisão ligada, o som ligado, e quando ela se desligar a televisão, ela acorda na mesma hora, ela não tá ouvindo, ou seja, o organismo já está acostumado com aquele barulho. Ah, os barulho. Eu já vi um estudo que fala que o Wi-Fi ligado interfere no nosso sono. Não é o celular, é o Wi-Fi. Você tem que desligar até o celular, mas as ondas que transmitem, né, a internet, Nossa. elas interferem no seu sono de uma forma que isso contribui para que você já acorde cansado.
Se você for ver a propagação de tipo canais de televisão, de rádio, internet, tudo são ondas, né? E essas ondas que estão lá em atividade, elas não lhe deixam tranquilizar. E aí, quantas vezes, eu não sei você, mas eu durmo, parece que eu não dormi. Eu estava falando com a minha mãe hoje, mãe, eu tô tão cansada que parece que eu não dormi à noite e eu tirei um cochilo agora à tarde e eu continuo muito cansada. E isso deve ser excesso de informação, excesso de cobrança que tem na nossa mente, que não permite que você relaxe. Eu tô passando por umas crises de ansiedade bem pesadas, e até vou ter que ir no médico ver, eu vou ter que alguma coisa eu vou ter que solucionar. Porque eu percebo que eu tô ansiosa, eu não tô dando conta das coisas, eu não consigo me organizar. Então, isso é o alerta, gente. A gente tá passando aqui um alerta para vocês que têm esses sintomas, que têm tanto os físicos quanto os psíquicos, né? Que vocês procuram ajuda, que vocês saibam também a raiz do problema, que é o que eu quero fazer, procurar a raiz do problema. E Oh, Mileide, aqui a Neiva e a Deise estão dizendo que realmente, fora a radioatividade, né, ainda tem todas essas interferências. E outra coisa, quando você não descansa, isso realmente faz. Às vezes eu fico preocupada com a Mileide, que 2 horas ela ainda está fazendo alguma coisa na internet. Aí quando dá 5 horas da manhã, o filho dela acorda. Como é que uma pessoa dá essa repouso? Aí a Neiva diz assim: é preciso ter rotina de sono. Porque o sono ele é é, fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? O nosso organismo ele tem realmente que obedecer a alguns critérios. a alimentação, né? Voltar à prática de atividade física. Até falei para Rafa que eu vou fazer algumas mudanças, né? Eu sei, gente, que é muito legal, é bacana ter esse monte de grupo e tal, mas vocês sabem que a internet, elas tiram muito tempo da Oi, gente, o Dandi, WhatsApp. seja bem-vinda. Se a gente for ficar assim, ó, na internet, vendo live o dia inteiro, não, mas vocês podem, o nosso horário vocês ficam, tá bom? Mas assim, fica reverso aqui, né? Mas assim, você ficar o tempo todo no celular e você não estudar ou você não focar e não fazer coisas que realmente vão te trazer algo de retorno, você perde muito tempo. E eu vou ter que realmente dar uma repaginada, porque eu tenho que organizar os meus horários. Porque se a gente organizar as coisas, tem tempo para tudo. Mas é óbvio que a gente vai ficar no que é mais cômodo. É muito mais cômodo eu ficar ali estudando, lendo e... Não, né, gente? É mais cômodo eu ficar ali no WhatsApp, respondendo perguntinhas e tal, intertida, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ficar lá batendo conversa A fiada. internet é muito atrativa, né, Milady? A internet é muito atrativa. Quando você vê, já passou 1 hora de olhando o Instagram, quando você vê, passou 1 hora numa chamada de vídeo, 2 horas, e você fica perdida. Às vezes eu fico assim, eu fico tão ansiosa que eu fico assim, meu Deus, eu poderia estar fazendo o que agora? Eu poderia ter lido um livro, eu poderia ter visto 2 capítulos de uma série, eu poderia, e aí fico com aquela folga. Cara, é o momento presente. É porque assim, você. Até conversei com a Milady esses dias que ela disse, ó, Rafa, final de semana nem tem perigo de fazer live, que é da minha família. Eu disse, eu acho muito justo, porque quando você estiver com sua família, esteja só com ela, não pensando em estar com as pessoas que estão no seu entorno virtualmente. E quando você estiver virtualmente, que você possa se desobrigar um pouquinho disso, mas que seja tudo calculado para não ser muito para um nem pouco para outro. Mas quando você estiver fazendo, você esteja naquilo 100%. 100% no aqui e agora. Tem, inclusive, Milady, um filme que eu assisti que se chama Poder Além da Vida, que o cara, ele foca tudo que ele tem no exercício de ginástica que ele tá fazendo, ele é ginasta, né? Ele é competidor de Olimpíadas, e o cara diz assim, quem é você? Ele diz, este momento. Que horas são? Aqui. Onde você está? Agora. Porque se a gente tá, vou supor, tô na praia, queria estar em casa estudando. Aí quando tá estudando, eu queria estar na praia. Ou seja, quando você tiver, esteja 100% no que tá, porque senão você vai ficar cada dia mais ansioso. É igual aqui é o Anderson que pode falar de ansiedade. O Anderson, psicólogo. Gente, é muito agravante a ansiedade. Então, nós realmente temos que policiar e fazer algo, porque no meu caso, oi, tudo bem, Edson? No meu caso, a ansiedade, ela faz com que eu faça as coisas de maneira desleixada, ou que eu coma mais do que eu deveria comer, e isso agrava muito, ó, o poder do agora. Eu já Também tenho já esse li, é livro na minha lista, mas, sensacional gente, esse livro, é muito top, muito. viu, Ive? Ai, gente, eu não sei o que eu faço, é muita coisa pra mim fazer. E meu filho Eu tem já 2 anos sei e o que nós pouco. vamos fazer. Nós vamos ler
bem não, fazendo projeto, viu, Mi? Sabe que eu tô É, contigo. gente. Ó, vamos fazer as coisas vingar. Tem o seu tempo de rede social? Tenha. Tem o seu tempo de WhatsApp? Tenha. Né? Se isso fosse o seu retorno financeiro, legal, beleza. Mas assim, dê ênfase àquilo que vai te realmente te trazer conteúdo, te trazer algo que realmente agrada. Olha lá, sobrenome, meu Edson, sobrenome. bem-vindo ao grupo, viu? É Tamo só junto. você, não. Bate aqui, Rafa, bate aqui. Não, vamos fazer soquinho que é mais legal, vai. Olha lá, ó. Ô, Rafa, você tem que bater na câmera. Fazer só menção, Milady. Só Eu acho que era ouvir basicamente isso, né, Milady, que nós tínhamos para Ai, gente. dizer. Como eu sempre falo, eu e a Milady, nós não somos profissionais de saúde, nós somos aqui apenas pessoas que estão buscando, né, transbordar. Existem muitas pessoas especializadas nisso e que Foi-se vocês uma tacinha procurem. de vinho. Ai, foi-se uma tacinha. Não era suco, não, gente, era vinho mesmo. Aí. Não e o vermelhinho não é do vinho, não, é do filtro, tá bom? Só pra deixar explicado aqui. Mas é isso mesmo, gente. A gente tem que, olha, eu não sei, vou ter que repaginar tudo aí. E segunda-feira virei com novidades, tá? Uou! Nos aguarde. Mas enfim, pessoal, ó, tô muito feliz com vocês aqui, tô muito feliz pelo transbordo, por tudo que tá acontecendo. Deus tá sendo tremendo em nossas vidas. Hoje eu vou fazer outra live à noite com o Dan Júnior, né? Dan Transbordante, nem sei. 6 e 7, né, Milady? Eu também vou fazer uma 8 horas. Vou falar, sabe de quê, Milady? Vou falar de dores disfarçadas em sorrisos. Eu também convido todos vocês. Pode estar certeza que eu vou estar lá na live com o Dan, assistindo a entrevista que ele já disse aqui na live que vai fazer com você. Eu tô lascada, gente. Ele vai ficar fazendo pergunta, eu vou fugir. O meu celular vai ficar ruim na hora da live. Ai, Ai, não. Então, pessoal, era basicamente isso, Milady. não Obrigada por pode mais fugir do um dia. confronto, viu? Não pode. Mais um dia a gente está aqui. Obrigada, viu, pessoal, por terem passado. Esse suporte que vocês dão e estar aí do outro lado ajuda bastante. Tá printando, né, Milady? Só essas tuas caras aí. Essa é a minha pose do print, né, bonita? Vai lá. Ai, gente, amo vocês. Vou fazer mais uns grupinhos para nós mandar as Verdade. lives, tá bom? E vocês, bora fazer live. Quem não fez live ainda, entre em contato aí que nós vamos conectar com quem não fez, quem não fez, quem fez com quem fez. E Quem bora quer fazer fazer, live. exatamente. Nós estamos aqui para ajudar nessa situação, porque nós estamos nos ajudando também, né, Milady? Um abraço, Sim. pessoal. Fiquem Você com vai Deus. aprender com a prática. Vocês só vão aprender com a prática. Então, bora começar a praticar, tá bom? E vamos se tratar aí. Se precisar, se tiver crônico o negócio, vai ter que ir no médico tomar um gardenalzinho. Não tem outro jeito. Ai, brincadeira. Milady. Beijo, pessoal. Até Tchau, segunda-feira. gente.